Começamos mais um tema nesse dia 3 de dezembro de 2022, hein? Vamos falar sobre a importância das entidades e associações de pessoas com deficiência, com o patrocínio de Lauizem, laudos para isenções. Consulte a equipe da Lauizem com médicos credenciados pelo SUS e pelo Detran. A partir de agora, entrevistamos neste tema, no Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, Cristiane Souza, do Instituto Olga Cos. Também Alice Rosa Ramos, da AACD, Flávio Gonzalez, do Instituto Jô Clemente, Marcelo Panico, da Fundação Dorina no Rio, Leonardo Gontijo, do Instituto Mano Dal, e Cid Torquato, da Icon Libras e também da AME. Fique ligado, deixe o like, compartilhe essa transmissão. Vamos lá conferir a importância das entidades e associações de pessoas com deficiência. Olá a todos vocês, muitíssimo obrigado por estar conosco em mais um tema dentro do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, nossa programação especial do Diário PCD, aqui 14 horas de transmissão ininterrupta pelo nosso canal no YouTube e também no Facebook. Muitíssimo obrigado, falaremos a partir de agora sobre a importância das entidades e das associações que atendem às pessoas com deficiência em todo o Brasil. Diria a todos vocês, se não fosse o trabalho dessas entidades, as pessoas com deficiência estariam num outro cenário muitíssimo mais difícil. Quero dar as boas-vindas para a Cristiane Souza, do Instituto Olga Cos. Cristiane, muitíssimo obrigado por aceitar o nosso convite, que alegria contar com vocês aqui nessa transmissão especial do dia 3 de dezembro. Bom dia, eu que agradeço o convite, é um imenso prazer também estar aqui junto com vocês e poder trocar um pouco da experiência, né, desse dia tão especial. Agradeço imensamente o convite e já deixo meu bom dia aqui para todo mundo. Legal, quem também está conosco é a Superintendente de Práticas Assistenciais da AACD, Alice Rosa Ramos. Tudo bem, Alice? Seja bem-vinda, que alegria contar com vocês aqui no Diário PCD. Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Espero que seja uma mesa bastante proveitosa aí para todos. Muito obrigado, Alice. Flávio Gonzalez, diretor executivo do Instituto Jô Clemente. Tudo bem, Flávio? Que alegria recebê-lo no Diário PCD. Muitíssimo obrigado por estar conosco. Nós é que agradecemos, Abraão. Um prazer sempre estar com vocês, né? E estar com essas entidades, né, que são tão importantes aí para a história da pessoa com deficiência no Brasil, né? Também o nosso Cid Torquato, que já foi secretário aqui em São Paulo. Então, realmente é um prazer estar com vocês para falar nesse tema, né, que é tão fundamental para a sociedade brasileira e nesse dia que é tão importante, né, que é o Dia Internacional. Né? O Flávio citou o Cid Torquato, e eu já quero também trazer o Cid para a nossa sala. O Cid, agora executivo da Icon Libras, e, por muito tempo, secretário municipal da pessoa com deficiência em São Paulo. Eu tenho uma alegria muito grande de ter como amigo e ter como parceiro e contar com a sua presença aqui, Cid. Muitíssimo obrigado, viu? Bom, eu que agradeço sempre o convite. Eu falo que, né, Abraão, você é referência, eu me informo sobre as questões do dia a dia da pessoa com deficiência, do mercado, né, as coisas que estão acontecendo, né, lendo o seu blog, então, você é uma referência para mim, e muito obrigado pelo convite. Só lembrando que, né, o ICOM, a AME, né, que é a mãe do ICOM, o ICOM tem embaixo do guarda-chuva da AME, é uma entidade, né, é uma associação, então, prestadora de serviços, mas uma associação. Legal, legal. Das Minas Gerais, o fundador do Instituto Mano Dal, Leonardo Gontijo. Leonardo, tudo bem? Que alegria estar com você. Muitíssimo obrigado por participar desta série de entrevistas do Diário PCD, Leonardo. Oi, pessoal, tudo bem? Muito obrigado, viu? Estou numa viagem aqui, parei, fiz questão de estar aqui. Estou nem roupa para estar aqui com tantas estrelas e tantas referências que pavimentam esse caminho a médio prazo, que a gente tem muito para caminhar nesse dia e o ano todo. Prazer aí, Abraão, muito obrigado e vão ter um excelente papo. Legal, obrigado, Leonardo. E da Fundação Dorina no Rio, Marcelo Panico. Marcelo, tudo bem? Que alegria contar com vocês aqui da Fundação Dorina no Rio. Muitíssimo obrigado por estar conosco, Marcelo.
Obrigado, Abrão, pelo convite, agradeço muito, né, a oportunidade. Se você me permite, Abrão, vou fazer uma breve autodescrição. Eu sou cego, né? Então, um homem branco de 53 anos de idade, eu sou calvo, tenho poucos cabelos grisalhos, estou vestindo aqui um terno preto, uma camisa branca, falando em home office da minha casa. Também não posso deixar de apresentar o meu grande amigo, parceiro e cão-guia, o Rudy. O Rudy é o meu cão-guia, um labrador amarelo claro, que há 7 anos aí me trouxe muita autonomia e independência, mas principalmente muita inclusão social. Muito obrigado, Abrão. Legal, Marcelo. Eu sou um homem de pele clara, barba bem baixinha, grisalha, estou com óculos de haste fina e lente transparente, cabelo escuro penteado para trás e uma camisa escura. E já quero ficar com o Marcelo. Marcelo, qual é a dimensão hoje da atuação da Fundação Norina no Rio, não só em São Paulo? Porque a Fundação antigamente era só São Paulo, mas hoje o papel da Fundação é mundial. Qual é a abrangência do trabalho da Fundação, Marcelo? Sim, Abrão, obrigado pela pergunta. Bom, a Fundação, há mais de 75 anos, ela trabalha na reabilitação e habilitação de pessoas cegas e com baixa visão, né? Ela iniciou, como eu disse, há 75 anos, com o nome de Fundação do Livro para o Cego, né, graças à ideia da nossa fundadora, dona Dorina de Gouveia Noil, que aos 17 anos perdeu a visão, e o sonho dela era se tornar professora, foi a primeira professora cega do Brasil, e ela queria muito trabalhar, estudar e ler. Nesse sentido, a gente avançou muito durante os anos, né? A Fundação, ela teve a oportunidade aí de atender muitas pessoas durante toda a sua trajetória. Eu diria que é até revolucionária nesse processo de inclusão, porque iniciou com a dona Dorina no processo do Braille, que é uma escrita e leitura específica da pessoa cega, ainda muito utilizada, principalmente para a alfabetização e também para informações, comunicações, como em elevadores, cardápios, enfim, informações que são extremamente necessárias para quem não enxerga. Mas nesse processo tivemos grandes avanços, como tecnologias assistivas, como audiobooks, hoje muito utilizados, também aplicativos, sites também acessíveis aí, muito utilizados pelas pessoas que não enxergam. E nesse sentido, a pandemia nos trouxe um grande desafio, que foi atingir as pessoas que não enxergam por todo o território nacional, todo o território do Brasil. Atendemos todas as pessoas cegas, instituições, pessoas cegas que necessitam do nosso trabalho. As pessoas cegas e com baixa visão na Fundação são chamadas de clientes. Aí o nosso diferencial, o nosso cliente tendo a necessidade impactado pelo trabalho da nossa organização, e a tecnologia nos ajudou muito, então chegamos de forma muito rápida a todo o território nacional e internacionalmente, inclusive agora, recentemente, com a possibilidade, através do Tratado de Marrakech, de conseguirmos, sem quebrar lei de direitos autorais, a distribuição para pessoas cegas, bibliotecas, escolas, de livros com obras atuais, o que era muito requisitado para quem não enxergava, né? Porque geralmente as obras chegavam com atrasos, com extrema dificuldade, e a gente tem isso de forma legal, até atingindo de forma internacional para países de língua portuguesa, né? E é uma honra poder falar da Fundação Dorina, graças a isso, ao trabalho de muitos colaboradores dentro da Fundação, parceiros, patrocinadores, né, Abrão? E também contando com a oportunidade de parceiros como as entidades que estão aqui presentes, né? E já entrando na matéria, o que significa, qual a importância de uma entidade, de uma organização social na vida da pessoa com deficiência? Eu diria, Abrão, que ela é fundamental e imprescindível.
Posso até dizer do meu caso específico. Eu perdi a visão aos 33 anos. Hoje eu tenho 53. Há 20 anos atrás, quando eu perdi a visão, se não fosse uma organização que me desse o caminho, a estrutura e a possibilidade de recomeçar, de me reabilitar, eu talvez não estaria hoje falando com vocês. E isso é fundamental para que a gente possa atingir todo o território nacional e explicar para a população brasileira a importância disso e o quanto a gente não pode retroceder. Acredito que a gente teve avanços significativos. A Lei Brasileira de Inclusão, ela traz isso, é uma das mais modernas do mundo, mas a gente tem que praticar mais, temos que regulamentar mais. Eu vou dar a oportunidade de meus colegas falarem também, mas queria frisar o quanto é importante ter uma organização bem estruturada, depositar aí todo o seu trabalho na autonomia e independência daquela pessoa, tratar a sua possibilidade de crescimento de forma individual e depositar nela a expectativa do que ela quer fazer, aquilo que ela melhor pode fazer. E graças a isso, a Fundação ela trabalha em 3 pilares: na educação, na assistência social e também na empregabilidade, né, que é uma grande dificuldade, principalmente para o público cego e com baixa visão, a questão de empregabilidade. Nós temos aqui na Fundação um grande desafio, pessoas extremamente capazes, até acima da média com relação à formação escolar, porém, pouca colocação no mercado de trabalho, o que é lamentável, porque essas pessoas poderiam, sim, estar contribuindo ainda mais para a sociedade brasileira. E aí eu passo a primeira reflexão, a gente precisa avançar nesse e em outros pontos no nosso país. É isso, Abrão, eu devolvo a palavra, coloco à minha disposição para a gente debater um pouco mais sobre o tema e agradeço novamente o convite. Muito obrigado. Cristiane, o Marcelo comentou de que quando ele passou a ser uma pessoa com deficiência, ele foi acolhido por uma associação, a Fundação Norilha Novil. Hoje, qual é o papel do Instituto Olga Cos para assistir e atender as pessoas com deficiência, Cristiane? Olá, bom dia mais uma vez. Então, o Instituto trabalha com o acolhimento de pessoas com deficiência e vulnerabilidade social. Completamos esse ano 15 anos, né, de atuação aí na cidade de São Paulo. Atuamos aí desde 2007, iniciamos com oficinas de arte. Em 2009, começamos com as oficinas de esporte. Então, o trabalho que nós fazemos hoje aqui em São Paulo, e estamos expandindo isso para Rio e Brasília no próximo ano, realmente é um trabalho de acolhimento das pessoas com deficiência, oferecendo oficinas, tanto artísticas quanto esportivas, em diversas instituições parceiras, IMEF, CELS, espalhados por São Paulo, tentando trazer um pouco do convívio social, fazer com que essas pessoas se sintam fazendo parte da sociedade através das nossas oficinas, né? Então, esse é o trabalho que o Instituto faz na cidade de São Paulo. Entendi. O Cid Torquato, o poder público poderia facilitar um pouco mais o trabalho destas associações, não só aqui, as que estão aqui conosco, mas inúmeras centenas e milhares de outras. Falta, muitas vezes, Cid, o conhecimento do poder público pelas dificuldades enfrentadas por essas entidades, Cid? Totalmente. E a gente sabe que o poder público não dá conta de fazer tudo o que tem que fazer em nenhum setor, em nenhuma área. Ele precisa da atuação integrada, da parceria, muitas vezes, da sociedade civil organizada. Vamos lembrar aqui que nós temos diversos tipos de associação. Nós temos associações de pessoas com deficiência, que, em geral, são as associações de cunho, de representatividade, de cunho político. Nós temos as associações que prestam serviços de várias formas para as pessoas com deficiência, como aqui temos os nossos colegas. E temos ou seja, eu acho que a AME se coloca numa outra categoria,
que são, né, os prestadores de serviços, ou seja, que estão ali no 2,5, né, não é empresa e não é de 100%, ou seja, é 100% associação, mas tem uma postura de empresa. Então, né, a gente precisa diferenciar esses 3 tipos, mas os 3 tipos de associação, com certeza, precisam de apoio para elas, em geral, decolarem. Nós temos um cenário político né, com relação a associativismo, né, fraco. A gente, pensem bem, se vocês conhecem, em qualquer setor, são poucas, vai vir à mente poucas associações realmente representativas e que, de fato, né, conseguem fazer diferença. Nós, na questão da pessoa com deficiência, no campo associativo, temos uma grande celeuma, que né, que divide em 2 o nosso universo aí representativo da pessoa com deficiência. Então, associações em prol do ensino inclusivo e de uma forma bastante né, específica, e as associações que também defendem o ensino especial. Então, isso causa um cisma na nossa representatividade. Essas entidades conseguem, principalmente as redes que acima das entidades, conseguem em momentos importantes, quando o tema não é educação inclusiva ou não, se juntarem e defenderem algumas questões. Mas, de fato, a nossa, estou abordando por esse viés de representatividade, viés política, de fato nós temos um cenário político de representatividade das pessoas com deficiência no Congresso Nacional, na LESP, né, em várias frentes, fraco. Então, nós precisamos melhorar isso, ou seja, maior participação, maior empoderamento dessas entidades e recursos para que elas possam existir. Sem dinheiro, não acontece nada. Então, infelizmente, não há vida sem dinheiro. É triste falar isso, mas essas entidades precisam de recursos para contratar advogados, para contratar lobistas, no bom sentido da palavra, advocacy, né, agentes de advocacy, para poder viajar para Brasília ou para fora do Brasil, para descobrir o que está acontecendo fora, para poder trazer para cá. Então, né, com a ajuda do poder público melhor, mas se não, eu acho que um grande desafio que eu gostaria de colocar aqui, você já sabe, é esse, de nós fortalecermos, né, encontrarmos caminhos para fortalecer o movimento político das pessoas com deficiência, para que a gente tenha maior representatividade, maior poder de pressão, e que as políticas públicas, em qualquer plano, nacional, estadual, federal, não sofram os altos e baixos, né, a variação, né, de intensidade, de qualidade, de representatividade que elas oferecem. A gente precisa ter poder para pressionar e para participar. Entendi. Alice Rosa Ramos, superintendente de práticas assistenciais da ACD. Alice, qual é o tamanho do trabalho feito pela ACD hoje por todo o Brasil? A ACD está em todas as regiões do Brasil, mas qual é o tamanho de famílias assistidas pela ACD hoje, Alice? Bem, eu vou começar um pouquinho pegando aí o que os meus colegas falaram e concordar totalmente. O Cid fez uma colocação agora que eu acho importantíssima, que é essa participação das associações, das entidades, no dia a dia político e nas definições de políticas para a pessoa com deficiência. A gente precisa ser mais ouvido, né? Tanto as entidades quanto as pessoas que fazem realmente, que são as pessoas com deficiência que precisam ser olhadas de forma diferente. Eu acho que muitas vezes as políticas elas aparecem sem que as entidades e as pessoas sejam ouvidas da real necessidade que elas têm. Então, quando a gente participa de alguns fóruns, por exemplo, a gente vê falar sobre saúde, né? Aí eu vou puxar a sardinha para a minha área, porque eu sou médica,
Então, a gente ouve falar de saúde, mas ninguém fala de programas de saúde para pessoa com deficiência. E aí, quando uma pessoa com deficiência vai para uma rede de saúde do município ou do estado, ela é tratada como se ela não fosse uma pessoa, como se ela precisasse de um cuidado de saúde especial. Em alguns momentos, eu até preciso, mas do resto, a fisiologia é a mesma, ela pode ser tratada em qualquer rede. Só que parece que as pessoas têm medo de tratar essa pessoa com deficiência, e aí eu vou falar bastante da área física, que é a que eu tenho mais contato, e que a gente sofre muito com isso, né? As pessoas vêm nos procurar novamente porque elas não conseguem um tratamento médico dentro da rede, porque as pessoas falam que desconhecem. A fisiologia humana é a mesma, ela muda em alguns momentos, mas eu tenho que ter essa capacitação dentro da rede. Então, eu vou começar já colocando essa também para a gente discutir, porque eu acho bastante importante. A ACD hoje, nós somos em 8 unidades da ACD, distribuídas em 4 estados, e nós temos um programa desde 2019 de parcerias técnicas, e com isso nós temos mais 5 unidades parceiras técnicas. Então, hoje a gente está no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, em São Paulo, em Pernambuco, na Bahia e no Paraná. Hoje, em termos de AACD mesmo, né, sem ser as nossas cooperadas, nós temos hoje em terapia conosco cerca de 3.500 pessoas, tá, que fazem terapias nas diversas unidades. A maior, sem dúvida alguma, é aqui a unidade de Ibirapuera, mas a gente estava acabando de discutir esse número. Nós temos hoje, até o momento, 57 mil pessoas que passaram este ano na instituição, tá? Que passaram em consulta, passaram para algum aparelho ortopédico. Ano passado, nós chegamos a fazer 6.000 cirurgias, quase 1.000 delas são feitas para o SUS, para pacientes do SUS, aqui em São Paulo, né? O hospital hoje nosso aqui é o hospital que mais faz cirurgias de coluna para correção de escoliose, principalmente, em todo o país. Cerca de 40% de todo o volume de cirurgias de escoliose do Brasil são realizadas aqui no nosso hospital. Então, é um hospital que é o único, a gente só tem essa unidade, que é, né, aqui do Ibirapuera, que tem um hospital. Ele é focado na ortopedia e muito focado nas cirurgias de coluna, não só na ortopedia de forma geral, mas muito focado nas cirurgias de coluna. Esse é um outro modo que a gente também precisa discutir, que é a capacitação, de forma geral, dos médicos para as cirurgias mais complexas das pessoas com deficiência. E aí eu vou novamente pegar a deficiência física. A gente precisa ampliar isso, precisa ter um número maior. Nós temos uma lista de espera enorme. No município de São Paulo, são cerca de 1.300 pacientes esperando só cirurgia de coluna, né? E hoje a ACD é o único lugar que realiza essas cirurgias para o SUS aqui no município. Então, quanto tempo essas pessoas não ficam esperando para realizar uma cirurgia dessa, né? Quanto tempo não tem uma criança com paralisia cerebral que precisa de uma cirurgia ortopédica para conseguir andar, muitas vezes? É isso que faz o diferencial para ela. Então, a gente tem que ter essa discussão né? Estamos num momento aí especial, com mudança de governo federal, governo estadual. Então, é um momento propício para que a gente leve algumas dessas pautas, né? A tabela do SUS, a dispensação de órtese e prótese, cadeira de rodas, quando dispensar, por que dispensar, para quem dispensar. Eu tenho que dispensar para a pessoa e não para o CID que ela contempla, né, pelo Código Internacional de Doenças. Eu preciso olhar para o ser humano que está atrás daquilo. Então, muitas vezes eu não faço a dispensação de uma cadeira motorizada, por exemplo, para um lesado medular paraplégico, porque, teoricamente, ele tem os braços para tocar uma cadeira mecânica. Mas braço não foi feito para andar. A articulação do ombro, ela acaba com o tempo. Então, eu não vou deixar de dar uma cadeira para um lesado medular paraplégico, porque ele é paraplégico. Não, eu tenho que ver a pessoa, a necessidade da pessoa,
o tempo. Então, uma criança vai precisar trocar um aparelho muito mais rápido que uma pessoa mais idosa, por exemplo. Uma cadeira de rodas, eu vou ter que trocar mais rápido. Então, são várias pautas que a gente tem, né, nesse dia 3 para discutir, e no momento ótimo da política, que é essa nossa troca aí, né, de representantes que vão olhar para a saúde e para essa população nesses próximos 4 anos, né? Eu acho um momento ideal para que a gente retome várias discussões. A Alice falou de números impressionantes da ACD, e eu imagino que esses números também são enormes dentro do Instituto Jô Clemente. Imagino a dimensão daquilo que o Instituto Jô Clemente faz e precisa ainda fazer, porque tem ali uma fila de espera. Vou falar com o Flávio Gonzalez e daqui a pouco falo com o Leonardo Contígio. Flávio, vocês, qual é esse tamanho do trabalho do Instituto Jô Clemente e o que é que as pessoas ainda estão aguardando para participar dos projetos de vocês, o Flávio? Bom, Abrão, primeiro, aproveitando o seu exemplo do Marcelo, aí fazer minha autodescrição, né? Eu sou um homem branco, de 51 anos, tenho cabelo castanho, barba já meio grisalha, né? Estou usando um óculos, uma camisa xadrez branca, e ao fundo o logo do Instituto Jô Clemente e uma tela colorida, né, de lilás e laranja, que são nossas cores padrão. Bom, o Instituto Jô Clemente, né, é referência no atendimento à pessoa com deficiência intelectual, né, mais recentemente temos atendido também bastante o público com transtorno do espectro autista, né, nós trabalhamos muito na perspectiva da prevenção da saúde, né, prevenção e promoção, né, da saúde da pessoa com deficiência. Somos muito conhecidos pelo teste do pezinho, né? Trouxemos o teste do pezinho para o Brasil na década de 70, trabalhamos para que ele se tornasse uma política pública, inclusive, aproveitando mais uma vez, né, a presença do Cid Torquato aqui, né, sabe que a política pública no Brasil para o teste do pezinho, ela contempla o teste obrigatório de 6 patologias, nós estamos numa perspectiva de ampliação agora no âmbito federal, mas aqui no município de São Paulo, nós conseguimos essa expansão. Hoje, as pessoas pelo SUS fazem o teste expandido de 50 patologias aqui no município de São Paulo. Foi uma articulação, na época que o Cid Torquato era secretário municipal, aqui com o prefeito, na época, Bruno Covas, né? Deixamos, né, a gestão do Cid aí junto ao saudoso Bruno Covas, né? Deixou esse legado para o município de São Paulo e que agora a gente espera levar para o Brasil, né? Então, te falando em números, né, só em termos de teste do pezinho, passaram pelo Instituto Jô Clemente ano passado 350 mil bebês, né, dentro dessa perspectiva de prevenção e promoção da saúde. Trabalhamos também na garantia e defesa de direitos, né, operamos aqui em São Paulo a primeira delegacia da pessoa com deficiência, né, junto ao governo do Estado. Né, trabalhamos com inclusão, né, fazemos a inclusão escolar, né, fomos uma escola especial no passado, fechamos espontaneamente nossa escola em 2010 por acreditarmos na educação inclusiva, e hoje trabalhamos com a AE, o atendimento educacional especializado, na área da inclusão profissional, né, onde fazemos uma média de 500 inclusões por ano, trabalhamos com emprego apoiado, né? Temos uma área de defesa e garantia de direitos que opera não só essa questão da delegacia, mas participação em fóruns e conselhos, tentando fazer a incidência nas políticas públicas, né? E também um centro de ensino, inovação e pesquisa, não é? Porque o conhecimento, né, acerca da deficiência intelectual sempre foi uma lacuna, né, na nossa sociedade, e a gente vem trabalhando para ampliar isso. Então, é isso, né? O Instituto Jô Clemente é esse universo, né? Nós atendemos a pessoa desde o recém-nascido, né, através do teste do pezinho, temos um programa de longevidade, também pensando no envelhecimento da pessoa com deficiência intelectual, passando por todas as fases da vida. Legal, legal. Flávio Gonzalez, super executivo do Instituto Jô Clemente. Lá das Minas Gerais, ele não está comendo pão de queijo, mas está lá nas Minas Gerais.
o Leonardo Gontijo, do Instituto Mano Dal. O Leonardo, você aí em Minas tem um projeto muito interessante, por sinal vocês estão numa fase de um crescimento para poder oferecer maior assistência às pessoas com deficiência em Minas Gerais. Conta um pouquinho para a gente do Instituto Mano Dal e dos projetos que vocês têm pela frente, Leonardo. Oi, pessoal. É bacana demais a discussão, né? O Instituto João Clemente é uma referência aqui para nós. E pegando, Abrão, não sei se todos sabem, né, como é que a gente faz políticas públicas sem dados. Então, a gente se indignou aqui, né, porque a gente cobra muito do poder público aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, e ainda temos essa escassez de dados, que eu acho ainda que o censo mesmo 2022 ainda não vai nos dar, né? Então, a gente fez um censo aqui em Belo Horizonte, né, todos têm acesso aí, quem quiser, está no site do Mano Dal disponível, tá? E aqui nós chegamos a 4,7% da população com algum tipo de deficiência. Então, a gente entregou esse documento, esse censo para as autoridades e a gente toma decisão baseada nisso, né? O nosso recorte principal é bem parecido aí, obviamente, bem menor, né? Com a jornada ainda incipiente, perto do João Clemente. Então, a gente trabalha com um recorde de 26 mil pessoas com deficiência intelectual que tem em Belo Horizonte, tá? Hoje a gente atende também desde o nascimento até o envelhecimento. Hoje a gente atende 760 famílias diretamente, né, fornecendo fono, físio, TO. Trabalhamos também com essa ideia, né, da inclusão, o AIE, né, no contraturno, temos que estar em escolas comuns, que a gente chama, né? Trabalhamos muito, né, com a ideia do emprego apoiado também e com o empreendedorismo. Então, Abrão, nós lançamos, né, recentemente o ecossistema da inclusão e inovação social, no qual a gente tem 4 equipamentos, e um deles, né, dentro desse censo que a gente fez, a gente detectou, né, com dados que menos de 100 pessoas com deficiência intelectual aqui em Belo Horizonte geram algum tipo de renda. Então, nós abrimos o primeiro hub de empreendedorismo, né, focado em pessoas com deficiência intelectual, no qual a gente incuba 20 empreendedores com deficiência intelectual, fazemos todas as mentorias, capacitações, venda para as empresas, e temos aqui também, né, no espaço lá do Instituto, massagistas, aí tem salas de massagem, fotógrafos, recepcionistas, garçons, né, temos o café também servido por pessoas com deficiência intelectual. E também incubamos, né, porque a gente tem que pensar também na família, 25 famílias, né, que eu acho que todos nós aqui, as atividades são gratuitas, e ainda falta geração de renda. Então, a gente também mentora 25 famílias esse ano, pretendemos ampliar nesse sentido. Então, o nosso slogan é muito parecido com todos aí, né, que é trocar a palavra exclusão por oportunidades, ressaltando sempre que aqui, a partir dos 4 anos, né, que não precisa de fono físico, é para qualquer pessoa. Então, hoje a gente tem um público de 100 pessoas sem deficiência. A gente quer mostrar que a inclusão é estar todo mundo junto, né? Então, a gente faz questão que minhas filhas, pessoas sem deficiência estão aqui, né? E a gente tem até um time de futebol que ganhar é todo mundo participar. Então, não é fazer gol, é todo mundo tocar na bola. Então, a gente fica buscando essas pontos de contato, né? Para que um dia não precise mais ter isso. Legal, legal. O Leonardo Gontijo, do Instituto Mano Dal, lá das Minas Gerais, lá de BH, Minas Gerais. Ô Cid, deixa eu te perguntar uma coisa. As associações e as entidades precisam de mais oportunidades para ocupar o espaço que o poder público não ocupa? Sim, sem dúvida. E eu acho que mais consciência, conscientização da sociedade sobre a importância dessas entidades. A gente vê no cenário da deficiência muitas entidades que têm dificuldades, não só entidades que prestam serviços específicos, né, mas entidades representativas também. Isso também se reflete, Abrão, nos nossos conselhos, né, na verdade, eles vêm um pouco das entidades, porque boa parte das pessoas que participam ali são militantes e, né, ligados a entidades também. E os nossos conselhos refletem na baixa produtividade, na baixa representatividade dos nosos conselhos. O que eu acho que o que a gente precisaria, e aqui já vai um pouco uma proposta, né, reunir de novo. A gente tentou fazer isso há uns 2 anos atrás, 3 anos, né, Flávio? Com aquele Articulação Nacional, a gente criou um grupo, né, Flávio, você participa, um grupo no WhatsApp, acho que o Marcelo também participa, não sei, que é um grupo com lideranças
do Brasil inteiro. Nós conseguimos fazer um manifesto unindo todo mundo, inclusive as redes, né, que têm aquele antagonismo que eu comentei anteriormente. Então, eu acho que valeria um encontro, né, nosso, abrangente, para pensar no futuro das entidades no Brasil, as entidades em prol das pessoas com deficiência. Quer dizer, traçar ideias, propostas, né? E como disse muito bem a Alice, o momento é esse, porque nós estamos vivendo transições aí nos governos, e o momento de apresentar proposta é esse, é o começo do ano que vem. Então, e não é o congresso da pessoa com deficiência em Brasília com 7.000 pessoas, não. É um encontro aí de umas 20, 30 pessoas, né, os stakeholders, né, vocês, dirigentes de entidades aqui presentes, outras lideranças, para a gente repensar todo o movimento. Tanto a partir das bases, né, que são, né, a militância individual, mas principalmente as entidades, né, e pensar né, no papel no papel que nós queremos dessas instituições, para ver a partir dos objetivos como é que nós damos suporte a elas, né, para que elas cumpram o seu papel institucional. Então está aqui, Abrão, né, uma ideia, né, você que é um articulador, de repente pode ser né, articular essa reunião, né, eu ajudo você, nós todos aqui ajudamos você com ideias e com nomes que devem ser chamados, mas se a gente reunir aí entre 20 e 30 pessoas, com certeza a gente consegue traçar algo que depois pode ser validado ou receber as contribuições de um público maior, de um público mais amplo. Missão dada, pode ter certeza que o Diário PCD não foge da boa briga. Pode ter certeza que logo vou procurar todos vocês, hein? Ó a ideia do Cid. Alice, eu fico aqui pensando assim, sabe? Assim como o Cid acabou de falar, por sinal, o Cid daqui a pouco precisa se ausentar, ele tem uma reunião daqui a pouco. Você fica um pouquinho mais com a gente, Cid, senão você dá um toque aqui, tá? Alice, eu fico imaginando vocês, por exemplo, à frente de uma entidade como a ACD, com uma lista de espera, com pessoas que ficam ali na expectativa de receber uma mensagem, uma ligação, falar, olha, pode vir que nós vamos conseguir te atender. Olha, apesar de vocês trabalharem incansavelmente, eu imagino que fica um vácuo ainda em não poder atender a todos, não é não, Alice? A gente sempre quer atender, e eu acho que não é só o atender, é o bem atender, né? Porque às vezes a pessoa tem um atendimento mais ou menos ali, ela acha que ela foi tratada, e as potencialidades dessa pessoa não foram alcançadas porque realmente elas não foram adequadamente tratadas. Então, acho que não só a gente tem a preocupação de realmente atender cada vez mais, mas até com esse projeto de parcerias que a gente acabou desenhando e levando à frente, foi exatamente para que a gente capacitasse outros locais, né, outras entidades, para também poder prestar um atendimento o mais adequado possível para essa pessoa, para que ela se recoloque no mercado de trabalho, para que ela se insira socialmente, ou seja, para que ela volte a realmente fazer parte da nossa sociedade, né? Entregando tudo aquilo que ela pode entregar, não sendo uma pessoa que não vai conseguir porque não foi adequadamente tratada. E eu acho que uma preocupação muito grande, que eu já coloquei, inclusive, é essa, não só do atendimento para a reabilitação, mas também do atendimento para cirurgias. A gente está falando de São Paulo, né? É o estado mais rico da federação, é onde a gente vê tudo muito acontecer, e a gente olha, quando a gente olha para a cidade, eu não estou nem falando do estado, estou falando da cidade, a gente vê a ACD como um único local para cirurgias ortopédicas do município de São Paulo. Eu entendo que o HC tem outras prioridades, porque atende muita emergência, a Santa Casa, o Hospital São Paulo, quer dizer, grandes hospitais de São Paulo fazem isso. Mas, para essa população que a gente atende, quem mais vai atender? Quem mais vai atender no país?
né? Muita gente, a gente sabe que todo mundo tem um parente em São Paulo, né? Então, geralmente, o pessoal sai lá do Norte, Nordeste e vem para São Paulo, dá um endereço aqui de São Paulo para ser inserido na fila de cirurgia de São Paulo. Por quê? Porque os outros lugares não dão conta de fazer. Então, como que a gente vai fazer essa distribuição? Como que a gente vai fazer com que esse número enorme de pessoas com deficiência que precisam, por exemplo, de uma cirurgia, elas consigam ter acesso a isso, né, a uma cirurgia bem feita que vai colocá-los de novo aí para poder realizar suas atividades, depois com um programa de reabilitação bem feito, com a possibilidade de ter a dispensação dos seus aparelhos. Quer dizer, como que a gente vai fazer com que o país não tenha essa desigualdade? Que eu fique olhando, né? A gente está olhando São Paulo de forma geral, Minas, que é um estado também mais organizado, é maior, mas e quando a gente olha para o país inteiro? Né? A gente vai continuar com as nossas desigualdades, com as nossas diferenças, que já são tão grandes em tantas coisas. Como que a gente faz para que essa política de saúde, essas propostas, elas sejam abrangentes para o país inteiro, né? Com renda, com educação, que hoje, quando a gente pensa, por exemplo, na inclusão de uma pessoa com deficiência, educação é uma das grandes dificuldades que a gente tem, porque as pessoas não conseguem realmente ter uma educação até o ensino médio completo, e muitas vezes tem, né, vamos citar aí o LOAS, que é uma coisa bacana, mas que, ao mesmo tempo, quando uma pessoa ela é convidada a fazer parte do mercado de trabalho formal, ela não quer deixar de ter o LOAS para entrar nesse mercado. Então, por que não repensar esse LOAS? Por que eu não posso, por exemplo, suspender o LOAS enquanto ele está no mercado formal? E se por acaso acontecer dele sair, eu reativo o LOAS. A gente vive ouvindo isso dos pacientes. Eu não vou perder uma coisa que é certa por uma coisa que eu estou no mercado de trabalho, que é normal, a gente está no mercado de trabalho normal, tem dispensas, né? Tem tudo isso. Mas como fazer para que isso seja uma coisa que a gente possa levar de fato adiante? Então, eu acho que a gente pensa na saúde e tem que pensar em um monte de coisas, mas me preocupa não só a atenção à saúde, à reabilitação, à habilitação, à saúde básica dessa população, como também as cirurgias, a dispensação de aparelhos, a educação, o trabalho. Tem que discutir melhor, não é só cota está bacana, mas como realmente inserir a pessoa dentro das cotas, trabalhando no mercado de trabalho, não só cumprir cota. Né? Eu acho que tem uma série de coisas aí para a gente discutir. Acho que esse grupo aí que o Cid falou vai ser sensacional. A gente vai conseguir falar de um monte de coisa necessárias, né? Absolutamente necessárias, e abrangendo a dificuldade de cada uma das áreas, auditivo, visual, intelectual, físico. Acho que é super importante. O Flávio Gonzalez, do Instituto Jô Clemente, executivo do Jô Clemente, nós falamos com a Alice sobre as pessoas que aguardam ali a cirurgia, né? Aquela pessoa que ela precisa de um atendimento ali na área da saúde, mas também em todos os outros. O Instituto Jô Clemente tem aquela pitada especial, que não é só a pessoa com deficiência, mas é o acolhimento à família. E quando a gente fala que uma associação, uma entidade atende a pessoa com deficiência, eu até acho que nós estamos errados, porque as entidades atendem as pessoas com deficiência e seus familiares. Qual é esse trabalho de vocês para a família das pessoas que estão no Instituto Jô Clemente, Flávio? Bom, Abrão, esse trabalho com famílias ele é transversal em todas as áreas, né, do Instituto Jô Clemente, né, desde a estimulação precoce, que é um trabalho que nós fazemos com as crianças, desde o próprio teste do pezinho, porque qualquer alteração no teste, a gente não entrega o resultado e deseja boa sorte para aquela família, não, a gente chama, né, a gente já faz as primeiras orientações, né, na área da inclusão educacional também, na área da inclusão profissional com emprego apoiado. Então, a família ela é um agente importante, né, como apoio
né, para esse processo de inclusão, embora algumas vezes, né, a gente também tem que trabalhar as famílias, porque nós temos o que nós chamamos aqui, eventualmente, de deficiências secundárias, né, porque, às vezes, a superproteção, né, o excesso de zelo, nós vivemos realmente numa sociedade que tem aspectos de muita hostilidade, os pais têm medo, né, e acabam dificultando, muitas vezes, o desenvolvimento da autonomia da pessoa, né, que é o que nós buscamos, né, sempre que a gente fala em reabilitação e inclusão, né, a meta maior é a autonomia, né, primeiro a autonomia lá da criança se cuidar sozinha, até a autonomia da pessoa poder trabalhar, né, e se manter na vida laborativa, na vida adulta, né? E um aspecto, né, eu queria pegar, né, uma carona no que a doutora Alice colocou, né? Nós temos, né, nós falamos aí dessa questão da inclusão profissional, nós temos 31 anos da lei de cotas, né? E a gente sonha em avançar além disso, mas é importante dizer, né, nessa data em especial, que nós só conseguimos cumprir até hoje 50% das cotas obrigatórias. Quer dizer, nós não conseguimos cumprir as leis do país, né? E analisando os dados da RAIS, né, nós temos cerca de 500 mil pessoas trabalhando com deficiência hoje formalmente no Brasil, que dá 1% do total dos trabalhadores, mas um detalhe que talvez ainda passou batido para algumas pessoas é que pela primeira vez numa cronologia, esse ano a gente, pegando os dados da RAIS, que estão computando 2020 ainda, né, os dados da RAIS eles sempre vêm com um certo atraso, nós demos um passinho para trás, né? Nós vimos sempre num aumento de pessoas com deficiência trabalhando, aí acompanhando talvez uma retração do mercado, uma questão pandêmica, nós demos um passinho para trás. Então, eu acho que uma das coisas importantes para o movimento de pessoas com deficiência esse grupo que o Cid criou lá atrás, né, ele pode contribuir muito nesse sentido, principalmente nesse momento de transição, é que a gente consiga fortalecer sistemas de fiscalização, né? Nós não temos concurso para fiscais desde o trabalho, por exemplo, desde 2013 no Brasil. Isso fragiliza o cumprimento das leis e quem acaba perdendo é a população, né? Então, o trabalho ele é um aspecto essencial para a autonomia da pessoa. E se a gente vê que 1% só dos trabalhadores do Brasil tem algum tipo de deficiência, mas o IBGE fala que 23,9% da população brasileira tem algum tipo de deficiência, a gente vê uma discrepância aí brutal, né? O desemprego entre pessoas com deficiência é muito maior do que entre pessoas sem deficiência. Então, né, juntando um pouquinho o que você falou, né, nós temos que fazer um trabalho com as famílias, né, como a doutora Alice colocou, encorajar as pessoas, porque no Brasil nós temos muitos desalentados, pessoas que estão num processo de exclusão crônico e que já desistiram de procurar emprego por causa disso, né? Então, as famílias têm que ser um apoio, mas que nós esperamos também que os órgãos fiscalizadores nos ajudem a que a gente consiga, pelo menos, cumprir a lei de cotas, que já não é o suficiente, mas seria já um avanço muito grande, né? E dizer para o Leonardo, né, que citou a gente algumas vezes aí como referência, que nós também olhamos com muito respeito e muito carinho o trabalho do Mano Down, né? Todos nós aqui somos irmãos nessa causa, mas o Mano Down está na mesma causa que nós, né? Atendendo ao mesmo público. Então, um prazer aí poder estar contigo e com todos vocês. Legal. Falar em... Abrão, acho que eu vou ter que sair agora, então eu vou ter que sair, eu peço encarecer desculpas, o papo está muito bom. Eu queria só comentar uma coisinha antes de eu sair. Eu não sei se vocês sabem, eu fui convidado para o grupo de transição aqui no estado de São Paulo. Hoje tem a primeira reunião. E eu sempre digo que o meu partido são as pessoas com deficiência. Eu sou um cara técnico, basicamente, e vejo minha atuação como... acho que eu sou o único do nosso universo que foi chamado para essa transição. Então, me vejo como, né, um arauto ali, um porta-voz
dos anseios, né, que nós temos. Para fechar, acho que tem a ver muito com o que a gente falou até agora, é o seguinte: primeiro é o nada sobre nós sem nós. E o segundo é o seguinte: a gente tem que defender o protagonismo das pessoas com deficiência, principalmente em algumas frentes. É inaceitável para mim, embora maniqueísta, isso dá uma boa discussão, principalmente tomando um esquinho, não vai ser agora, mas sobre a questão de que o secretário da pessoa com deficiência nacional, estadual, municipal, o secretário nacional de paradesporto, ou seja, tem que ser ocupado por pessoas com deficiência. Né? Isso é uma briga que a gente precisa abraçar, todo mundo, e não aceitar o contrário, porque toda a nossa história, todo o nosso blá blá blá, muitas vezes, é em cima do protagonismo da pessoa com deficiência. Se nesses espaços que dizem respeito especificamente à pessoa com deficiência, nós não conseguimos ser o protagonista por algum motivo, aí tem algum problema nessa história e a gente precisa brigar por isso. Então, de novo, pensar na representação e, a partir da representação, no protagonismo, e o protagonismo exige, né, a participação direta da pessoa com deficiência nesses espaços, que é um convite, inclusive, que eu faço para as nossas entidades aqui presentes, para terem nos seus boards, nos seus quadros de funcionários mais qualificados, pessoas com deficiência. Isso não acontece também, isso é uma contradição em si. Então, né, além disso, além da questão de ter pessoas com deficiência nesses cargos, né, a CD, Dorina, acho que Dorina tem, mas o Clemente, não sei se tem, né, Alga Cos, né, nas diretorias, nos boards, gente com deficiência, porque senão o discurso fica vazio. Muito obrigado, pessoal. Um excelente Dia Internacional da Pessoa com Deficiência para todos. E contem comigo, eu não estou atrás de cargos, mas sim de encargos. Boa, um abraço. Vai lá. Boa sorte, Cid. Obrigado. Tchau. O Leonardo está lá em Minas e tem que seguir viagem. Leonardo, quais são os próximos passos do Instituto Mano Brown? Quais são os próximos objetivos de vocês agora nos próximos meses, Leonardo? Gente, obrigado mais uma vez, né? O papo está excelente, né? A gente está muito forte aqui no planejamento estratégico. Abraão, hoje a gente está atendendo 22 municípios da região metropolitana de Belo Horizonte, né? E o nosso objetivo aí, dentro de 2 anos, né, é atender 2.000 pessoas, né? E ampliar um pouco a nossa metodologia aqui em Minas e no interior por aqui. E aí fica o convite para a gente unir força, 3 coisas aqui, gente. Vamos unir forças, né, para a gente... já tem um movimento, não sei se todos aqui estão participando, para a gente ter o ODS 18 na ONU, né, que é a acessibilidade para todos. Vamos juntar força aí nesse manifesto para a gente, quem sabe, conseguir isso até 2030. E aí o lema, né, fazendo um recorte para 2023 da síndrome de Down, tem tudo a ver com nada sobre nós sem nós, conosco e não para nós. Então, muito legal também o tema escolhido para 2023. E, por fim, Abraão, vou ter que sair agora, porque hoje, né, e todos aí devem estar também no mesmo movimento, é o dia de doar. É um dia muito importante, né? Todos nós precisamos aí da doação, né? Além de divulgar a nossa causa, para a gente conseguir impactar mais pessoas. Então, vamos fortalecer o dia de doar aí. E eu acho que doar é o que a gente tem de melhor, né? O nosso conhecimento, o nosso tempo, para a gente construir uma sociedade que a gente deseja. Muito obrigado. Valeu, Leonardo. A Cristiane Souza, do Instituto Olga Cos. Cristiane, quais são os próximos passos do Instituto agora para esse último mês do ano e para 2023? Eu queria que você pudesse deixar uma mensagem do Instituto para o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência de 2022. Sim, nós estamos empenhados aí os próximos passos. Essa semana é uma semana bem importante, além, né? Na verdade, assim, o tema pessoa com deficiência para o Instituto é a nossa vida, é a nossa causa. Então, ela não tem uma data especial, porém, a gente enfatiza agora, nessa semana, por conta do dia 3, né? A importância de se olhar para a pessoa com deficiência. E aí, como os meus colegas falaram, não só a pessoa com deficiência, mas a família, né? O entorno social, o convívio social dessa pessoa. Então, os próximos passos, a gente está agora
na reta final da nossa 8ª edição da corrida, que é hoje, graças a Deus, a maior corrida inclusiva do Brasil e a maior corrida inclusiva de São Paulo, que vai acontecer agora dia 4 de dezembro no Ibirapuera, com aproximadamente 16, 17 mil pessoas. Então, é uma semana onde a gente busca conscientizar toda a população de São Paulo e em torno para abraçar a causa, para conhecer o trabalho não só do Instituto, que é o foco principal. As nossas corridas elas têm como intuito o conhecimento dos nossos projetos, mas como um todo, né? Então, os próximos passos são esses. E para 2023 a gente também vem aí com muitos projetos, estamos com mais de, graças a Deus, 40, 50 projetos em andamento, atendendo mais de 3 mil pessoas em São Paulo. E 2023 a gente tem a meta de expandir isso para o Rio de Janeiro e para Brasília. Iniciaremos com as corridas de rua também, que é muito forte dentro do estado de São Paulo e a nível Brasil, e foi o meio que o Instituto encontrou de alcançar mais pessoas, né, de atingir esse número, de chegar às pessoas com a causa da pessoa com deficiência. Então, para 2023, a gente tem metas de levar projetos, tanto artísticos quanto esportivos, para Rio de Janeiro e Brasília, além de São Paulo, onde a gente já atua, e expandir mais ainda o nosso trabalho. Estamos também com um departamento bem concretizado em pesquisa, onde a gente acaba de conseguir a aprovação da escala cidadã, através do Inmetro. Então, somos o único instituto do Brasil credenciados para aplicar a métrica do ESG. Então, através de certificadoras, nós vamos ter aí agora essa métrica. Fizemos o Summit agora sexta-feira, para que a gente possa começar a aplicar o S de social nas empresas, né? Então, somos o único instituto capacitado para isso, reconhecido pelo Inmetro. Então, a tendência aí é expandir mais e mais aí ao longo dos anos e tentar levar essa causa tão importante para mais pessoas, né? Obrigado, Cristiane. Marcelo Panico, da Fundação Norira Nouville. Já foram vários dias, 3 de dezembro. Para esse especial de 2022, Marcelo, como é que a Fundação Norira Nouville tem trabalhado para refletir sobre essa data, Marcelo? Sim, Abrão, a gente, não só no dia, mas a gente já vem trabalhando aí vários eventos, né, para reforçar esse dia tão importante para a pessoa com deficiência, para os seus familiares, como os meus colegas disseram, né? A gente já vem trabalhando, eu gostaria de destacar aqui o Guia da Copa do Mundo, que está bem em evidência. Foi um trabalho muito legal, o Guia em Braille, que foram feitos mais de 2.000 unidades desse guia, explicando para as pessoas cegas, para as entidades, organizações por todo o Brasil, a importância, né, da Copa do Mundo para o mundo todo, principalmente para o brasileiro, que está muito na nossa cultura. Então, a gente vem trabalhando esse material com a distribuição aí de mais de 2.000 livros para os nossos parceiros e clientes, né? Tem feito muito sucesso. E o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência vai marcar também a importância, né, de uma pessoa cega estar incluída nesse mundo, né, da Copa do Mundo, que todo mundo fala, todo mundo imagina, é muito visual, é um evento muito visual, e a pessoa cega quer entender, quer curtir, né, eu diria a palavra mais apropriada, e esse guia, né, graças a Panini, né, que é quem faz todo o material aí de álbuns e figurinhas para a Copa do Mundo, a gente conseguiu fazer isso. O Dia também internacional, a gente vai marcar aí a nossa informação de ampliação dos nossos atendimentos, né? Eu tenho o relatório aqui que no ano de 2021 a gente atendeu mais de 1.060 pessoas com deficiência visual, impactando aí quase 10.000 famílias, né? Pessoas em famílias, mais de 19.000 atendimentos,
E indo de encontro, que foi mencionado aqui, marcar também no Dia da Pessoa com Deficiência a ocupação dos espaços, muito mencionado pelo CID, né? Eu, como representante da Fundação Dorina, tenho a honra de poder participar dos maiores e melhores conselhos do nosso país. Então, o CONSEAS, aqui em São Paulo, o Conselho Estadual de Assistência Social, fui presidente 2 vezes. É um conselho que não só trabalha com pessoas com deficiência visual, com deficiência em geral, mas com pessoas em extrema vulnerabilidade, como pessoas em situação de rua, né, pessoas idosas. É muito interessante. Eu fui presidente por 2 oportunidades, continuo conselheiro lá. Também estou fazendo parte, representando a Fundação, do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente aqui de São Paulo, que administra um FUNCAD, maior fundo em recursos financeiros do país para as organizações sociais. E eu estou na coordenação de financiamento e orçamento. Eu sou administrador de empresas e advogado e tenho procurado contribuir com propostas propositivas para que o dinheiro, muito bem abordado aqui, sem dinheiro as organizações e as pessoas não conseguem fazer nada. Que o dinheiro chegue rapidamente, de forma menos burocrática para as organizações, que aí sim elas podem fazer no seu âmbito, eu estou falando aqui do município de São Paulo, o seu trabalho com excelência. E essa ocupação do espaço é fundamental. E eu acho que o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, na Fundação, vai ser marcado por isso. Volto a repetir, o Brasil tem uma das leis e as melhores leis do mundo. Falta a gente praticar, falta as pessoas com deficiência ocuparem esse espaço. A Fundação não só procura participar desses conselhos, desses fóruns estratégicos, como foi mencionado aqui pelo CID, fazemos parte do grupo que pensa, um grupo estratégico que pensa em melhoria de políticas públicas para a pessoa com deficiência e, por consequente, para toda a sociedade. Nesse sentido, a gente gostaria de também focar a questão da saúde, né, da saúde ocular, muito bem mencionado aqui pela minha colega da ACD, o quanto é importante a saúde para a pessoa com deficiência. Em particular, a deficiência visual, cegueira e baixa visão, de 60% a 80% das doenças visuais poderiam ser evitadas se diagnosticasse precocemente. Né? Então, glaucoma, diabetes, retinopatia, diabetes congênita, se diagnosticada antecipadamente, ela poderia ser evitada. Isso é um marco muito importante dentro da Fundação Dorina, que a gente procura mostrar para a sociedade que existem, sim, formas preventivas, principalmente na área de saúde, para se evitar aí o extremo da perda visual, né, Abrão? E devolvendo a todos, eu acho que não só ficar no dia, né, no dia 3, tão importante, sim, levantar essa bandeira, mas praticar isso durante o ano todo. E para finalizar, a importância do engajamento do trabalho em rede das organizações que trabalham com pessoas com deficiência. Não só ocupando, como eu disse, conselhos, como eu mencionei, também pontos estratégicos, mas participando da eleição dessas pessoas para estarem nesses locais. Eu percebo muito que quando há, por exemplo, uma eleição para o Conselho Municipal de algum evento, veja bem, Conselho Municipal está dentro do seu quintal, as entidades, na hora de participar, elas não ficam muito engajadas. Isso é prejudicial, não fortalece o movimento. É dali que se tudo começa. Se você quiser ganhar um espaço melhor, um protagonismo melhor, comece fazendo o básico, participe pelo menos como eleitor, articulando, entendendo quem é a pessoa que vai te representar lá dentro desse conselho para fazer essa interlocução com o poder público. E nesse sentido, através dessa parceria com grandes entidades que nos apoiam aqui da Fundação Dorina, eu faço parte de um fórum do Conselho Geral da União, né, o CGU, que está fazendo junto ao Senado Federal, né, e à Câmara Federal, guias de boas práticas, melhorias de acessibilidade, tanto arquitetônica como tecnológica lá no Senado Federal. Então, a gente vem trabalhando durante esse ano todo para que a gente
transforme a casa, né, das leis, Congresso e Senado, de uma forma acessível. E aí sim, os senadores, deputados que não conhecem muito a temática da deficiência, eles possam ter mais familiaridade do quanto é importante a gente ter um país mais inclusivo. E fazer Parabéns, parte disso, Marcelo. fazer parte disso, primeiro é uma honra pessoal, depois é uma honra representar a Fundação Dorina, mas nada funcionaria se não tivéssemos essa rede que eu disse, essa articulação com entidades comprometidas, com pessoas como as que estão hoje participando do nosso debate, né, para que a gente pudesse avançar cada vez mais. Eu entendo Legal. que é um processo, a questão de inclusão, a questão de acessibilidade, mas esse processo ele tem que sempre avançar. Ora mais rápido, ora um pouco mais lento, mas sempre avançar. E não retroagir, e a gente tem muita expectativa que com as novas gestões aí, estaduais e federais, a gente possa avançar, sim, em políticas públicas para as pessoas com deficiência e para todas as outras pessoas do nosso país. Ok, Abrão? Estou devolvendo a palavra. Marcelo. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Flávio Gonzalez, quais são as expectativas agora para 2023 e a mensagem do Instituto Jô Clemente sobre o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência? Perfeito. Primeiro, né, aproveitando a provocação do Cid, né, falar que nós temos hoje, né, nós temos um programa de advocacy, né, nós temos os nossos representantes são as pessoas com deficiência intelectual, né, que cada vez mais devem ser os porta-vozes realmente, né, e falarem por eles mesmos, né, com o nosso apoio, né. Eu acho que essa é a luta, né. E o lema Nada sobre Nós Sem Nós, né, eu tive um amigo que inclusive é pessoa com deficiência também, o Djalma, ele teve na OIT, Organização Internacional do Trabalho, e ele ouviu lá o pessoal fazendo um desdobramento do Nada sobre Nós Sem Nós, dizendo nada sem nós, porque tudo é sobre nós, né? Então, a expectativa, né, que a gente tem agora, né, com essa novas gestões, né, que vão ter no âmbito estadual, âmbito federal, né, que realmente seja uma retomada, né, da questão da educação inclusiva, né, que é uma pauta importantíssima, que tem que avançar, né, e que precisa para isso também de recursos, né, como foi muito bem dito. Nós estamos agora com uma expectativa muito boa, porque foi aprovado recentemente na Câmara dos Deputados, já está no Senado, né, o projeto de lei 2190, que vai criar uma política de emprego apoiado no Brasil, né? Nós estamos aí com a primeira lei do emprego apoiado, né, em vias de ser aprovado, e a gente espera que isso se desdobre em uma política, né, porque a pessoa com deficiência intelectual, não só ela, mas especialmente ela, precisa desse tipo de recurso, né? Temos também a expectativa de expansão do teste do pezinho ampliado para todo o Brasil, né? Hoje fazemos aqui no município de São Paulo, isso é um instrumento importantíssimo para a prevenção, né, das deficiências, e o Instituto Jô Clemente, como um todo, né, vem trabalhando para a sua expansão. Hoje já temos algumas ações importantes no Rio de Janeiro, com inclusão profissional, temos em Minas, temos algumas ações em Salvador, em Recife, né. A pandemia nos atrapalhou um pouquinho, né, nesse salto que a gente quer dar para o Brasil, mas nós queremos levar toda essa experiência de 61 anos que nós acumulamos aqui, que tem beneficiado tantas pessoas, para outros lugares, né? É isso que a gente espera aí para o próximo ano, né? Legal. Pessoal, eu quero agradecer a todos vocês, quero parabenizar a todos vocês, parabenizar a você, Alice, a todos da ACD. Um bom 13 de dezembro para vocês aí, Alice. Muito obrigada pelo convite. E a gente está aqui à disposição para também fazer parte dessa equipe aí de discussões, né? De quando vocês precisarem, a gente está à disposição, viu? Gostamos da temática e gostamos de estar no debate. Legal, obrigado, Alice, obrigado também, Cristiane, muito obrigado por estar conosco, Cristiane. Obrigada, eu que agradeço, já deixo aqui o meu abraço e os cumprimentos do Dr. Wolff,
e os pedidos de desculpa por ele não poder participar, mas é que ele está numa sabatina de reuniões em Brasília, e eu vim aqui humildemente representá-lo, então deixo aqui os meus cumprimentos, o nosso agradecimento, e também estamos à disposição para mais debates, mais conversa. Acho que é muito importante. Eu acho que esse tipo de conversa não deve ficar vinculado somente nessa semana. Eu acho que é um assunto muito importante que a gente tem que debater ao longo do ano inteiro, para a gente trazer, né, novas possibilidades, novos caminhos, para ajudar tanto a pessoa com deficiência quanto as suas famílias. Então, o Instituto HCOS se coloca à disposição também, para o que precisarem. Estou à disposição e agradeço pelo convite mais uma vez. Obrigado, Cristiane, muito obrigado. Marcelo, grande abraço, obrigado por estar conosco, viu? Alegria estar com você, Marcelo. Obrigado, Abraão, eu agradeço, continuo à disposição nesses espaços que eu mencionei aqui, que eu participo, né? Conto com a ajuda de vocês, né, e a provocação de vocês para a gente tentar melhorar as políticas públicas. Muitíssimo obrigado pelo convite, grande abraço a todos, a todas, e até a próxima. Valeu, Marcelo. Flávio, muitíssimo obrigado, Flávio. Um grande abraço. Guarda o café, que uma hora eu passo para tomar um café com você aí, hein? Ô, Abraão, tá mais do que convidado. Aliás, nossos parceiros aí, HCOS, ACD, Dorina no Rio, né, somos organizações que volta e meia estamos interagindo juntos, né, e, poxa, vou te cobrar você fazer essa visita para nós aqui, para esse café. Eu queria, Abraão, antes do abraço final, digamos assim, né, fazer aqui, já que estamos falando do dia 3 de dezembro, né, fazer uma referência aqui ao nosso querido professor Romeu Kazumi Sasaki, né, que nos deixou esse ano, né, uma pessoa que é uma referência para todos nós, né, eu particularmente o prazer e o privilégio de ter uma convivência pessoal com ele, foi uma pessoa que deixa um legado, né, uma mensagem, né, até o seu falecimento foi o seu sepultamento foi no dia da celebração, no dia da pessoa com deficiência, acho que foi uma última mensagem, né, e dizer aqui que o Instituto João Clemente, ele está à disposição, né, de pessoas com deficiência intelectual, famílias, empresas, poder público, né, nós estamos com as portas abertas para todo mundo que queira nos apoiar na nossa missão, né, nós temos, em 61 anos, fizemos muita coisa, mas a gente sabe que um país grande como o Brasil, com a complexidade que ele tem, com os problemas sociais que nós temos muito ainda a fazer. Então, agradecer assim, em nome do Instituto João Clemente, em nome da Daniela Mendes, que é a nossa superintendente, né, que teve um problema de saúde, não pode estar aqui, né, mas com certeza está nos acompanhando, né, agradecer por essa oportunidade de estar aqui com você, Abraão. Muitíssimo obrigado, Flávio Gonzalez, executivo do Instituto João Clemente. Muito obrigado, Cristiane Souza, do Instituto HCOS. Muito obrigado, doutora Alice Rosa Ramos, da ACD. Marcelo Panico, da Fundação Dorina Novil. Esteve conosco o Leonardo Gontijo, do Instituto Mano Daus, e o Cid Torquato, da ICOM Libras e da AME. Falamos sobre a importância das entidades e associações para todo o Brasil. Este é o dia 3 de dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Graças às entidades e associações de todo o Brasil, o cenário da pessoa com deficiência é diferente. Muito obrigado a todos vocês. Valeu, gente. Obrigado, Flávio. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Cristiane. Obrigado, Alice. Até mais. Obrigado, gente. Fique aqui com o Diário PCD. Muito obrigado. Dúvidas sobre os diversos modelos de laudos médicos? A equipe da Lauisen Laudos para Isenções está preparada para tirar suas dúvidas e mostrar o que de fato garante a legislação brasileira. Uma equipe está pronta para fazer a sua avaliação de acordo com a CID, CIF e BIOP Social. Os médicos Marcelo Marques Teame e José Cláudio Sartorelli, credenciados ao SUS e Detran, estão prontos para a sua avaliação e com a credibilidade de quem há anos atua com as pessoas com deficiência. Uma equipe pronta para atender você de qualquer parte do estado de São Paulo e do Brasil, com a prestação de serviços de utilidade pública com informações corretas e atualizadas. Pensou em laudos com profissionais credenciados ao SUS e Detran? Pensou em Lauisen Laudos para Isenções.